Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela presença de cada irmão e irmã. Continua nos sustentando com a Tua graça, nos fortalecendo com a Tua vida. Senhor, durante essa semana, queremos estar debaixo do Teu encabeçar, debaixo da Tua direção. O Senhor possa controlar a nossa vida, todo o nosso ser tripartido, venha estar debaixo do Teu encabeçar. Senhor, tenha misericórdia de nós durante toda essa semana. Faça-nos andar e viver no Espírito, dependendo todo instante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Aleluia. Irmãos, tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Graças ao Senhor que, de qualquer forma, estamos aqui. E vocês também estão aqui, né? É a pura misericórdia do Senhor. Antes de iniciar, eu só queria apresentar para vocês, alguns irmãos vieram, né, de Belo Horizonte, todos eles são comportores, então aproveitou a vinda e vieram para estar, daqui a pouco eles retornam. O Fabiano, levanta, Fabiano. Aí o Fabiano, ele cuida da equipe, né? Eu vou apresentar a equipe dele. Vou começar a equipe por aqui, né? Vou trocar os nomes, mas não tem problema não. É o Gabriel ou Miguel? Gabriel, já acertei, né? Levanta, Gabriel. Miguel. Gabriel tem 18 anos. Miguel tem 16. São filhos dos Jobs da Antonella. Alguns que vocês carregaram no colo aí, né? Amém, obrigado. Aí tem o Mateus, que é filho do Fabiano e da Silvana, que eu vou apresentar. Está ali, casou com a Rebeca. Os dois casaram e foram fazer lua de mel no campo. Bom demais, né? Aí tem a Bruninha, tá ali, Bruna. Kaique. Kaique é o mais velho da turma, tem 14 anos. Mas distribui 60 kits, 60 livros por dia e ora por cerca de 150 a 200 pessoas. Bom demais, né? Por isso que ele é o mais novo, né? Aí tem a Silvana, que é a esposa do Fabiano. Aleluia. Trabalhava conosco na Manancial, agora faz parte da equipe. O Douglas, acertei, né? Douglas, obrigado. O irmão dele não está aqui não, eu confundo Douglas com Dácio. Da equipe não tem, né? E o William, que vocês já conhecem, faz favor, pode levantar. O William, esposo da Vanessa, né? Também mora em Belo Horizonte. Então eles vieram para poder participar da reunião, daqui a pouco eles vão voltar, orem por eles, tá? Sobre o nosso irmão Pedro Dong, aproveitar e falar para vocês também. A cirurgia ainda não tem data definida, mas está para sair a qualquer momento. Já deu entrada, já tem médico, já tem todo o procedimento agendado. Só está aguardando liberação mesmo do plano de saúde. O plano de saúde é assim, né? Dependendo do tipo de cirurgia, aí vai te levando até você resolver com o advogado alguma coisa para poder liberar. Mas uma hora sai, né? No tempo do Senhor. Então está para sair talvez essa semana ou na próxima semana. O Senhor sabe o momento certo. Continuar orando por ele, tá? Cirurgia de coluna sempre tem uma certa tensão, né? Então orar para o Senhor abrir a porta no momento que ele deseja abrir, né? Tem uma ali que eu não apresentei. Levanta, Aninha. Filha do Fernando. Essa é a filha do Fernando, da Maria Comportor, tá? O pai está no Civino Expolivro em São Lourenço. E a mãe está em Belo Horizonte. A Lídia, vocês já conhecem, né? Ainda conhece, né? Está crescendo, né? A Lídia, o Pedro, estão aí. São meus filhos. Para quem não sabe, tem a mamãe ali, né? Irmã Terezinha. Vai fazer 80 anos em janeiro? 79 ou 80? 79, né? Então em janeiro faz 79, irmãos. É porque tem muito tempo que eu também estou até esquecendo. Quase que não deixa eu entrar em casa hoje, viu? Muito tempo sem vir, né? Mas também, aí orem por esses itens, né? Que o Senhor conduzir todas as coisas. E com respeito à palavra, nós queríamos falar um pouco dentro daquilo que vocês já têm
ruminado, desfrutado no alimento diário. Nós começamos o livro de Mateus, né? São 6 meses. Graças ao Senhor, tudo indica que em fevereiro teremos a conferência presencial ali na Estância, dia 26 de fevereiro até dia 6 de março. O tema é a continuidade. O tema desse semestre é: e será pregado este Evangelho. E aí no próximo semestre continua, né? Como se fosse a parte A. Será pregado esse Evangelho em toda a terra habitada. Então é um privilégio, irmãos, muito grande para mim e para você estar vivos nesta era, em poder ver aquilo que Deus está fazendo. Mesmo vocês estando aqui em João Monlevade, não tem nenhum problema, né? Porque os olhos do Senhor, Ele percorre toda a terra. Então aquilo que Deus está fazendo, né? Essa semana está tendo força-tarefa no México. Alguns jovens ali estão fazendo um período no México, aí fica de quarentena, no mínimo 14 dias, para depois ir para os Estados Unidos, por questões de documentação por causa da Covid. Então, enquanto espera a quarentena, vai fazendo comportagem e orando pelas pessoas. Então o Senhor tem avançado de uma maneira muito forte, também nos Estados Unidos, na Europa. O Senhor tem feito algo, um país, né? Ou um continente que aparentemente nunca ia poder ter ou acontecer aquilo que está acontecendo próximo de nós, que é a comportagem dinâmica. Aí, como os olhos do Senhor, Ele percorre toda a terra. Então o mesmo Senhor que atua dentro da sua casa é o mesmo que atua também lá na Europa. Então isso que é impressionante, irmãos, o cuidado de Deus. Por isso que nós devemos estar todos os dias revestidos desta palavra, cheio de autoridade, para poder experimentar aquilo que Deus faz e tem feito. Então graças ao Senhor por isso, né? Todos vocês têm parte nesse ministério, naquilo que Deus está fazendo. Então é uma história de muitos anos de vida da igreja para alguns, é a história de alguns anos de vida da igreja para outros, mas pela misericórdia do Senhor nós estamos firmes, dependendo do Senhor todos os dias. Tem situações adversas? Tem momentos de desânimo? Tem momentos que tem bloqueio no nosso emocional? Tem. Às vezes tem barreira, até mesmo para poder viver o dia, mas não tem problema, nós sabemos em quem nós temos crido, vamos permanecer fiéis até a volta do Senhor, e o Senhor um dia, né, vai falar para cada um de nós: foi bom você permanecer, porque, irmãos, Deus tem um compromisso com quem permanece. Não importa a nossa condição, mas se eu e você permanecermos, Deus com certeza fará algo a nosso favor. É um compromisso que Deus tem conosco. Você foi salvo, foi regenerado, está vivendo a vida da igreja, talvez não tão bem como deveria estar, mas não tem nenhum problema. Deus, Ele é cheio de amor, cheio de paciência, Ele vai insistindo conosco, os irmãos vão encorajando, alguém vai orando por você. Talvez essa semana você não está bem, na outra semana talvez é um outro irmão próximo de você que não está bem, mas você encoraja ele essa semana, na outra semana ele te encoraja. Então não é o momento de nenhum de nós desistirmos. Se ainda você, por alguma situação, tem algum tipo de sentimento de desistir, não é o momento, porque estamos próximos da volta do Senhor. Daqui a pouco você, como todos os que hoje são regenerados, salvos, vão ouvir a voz: eis o noivo. Aí você precisa se apresentar, aí o Senhor vai chamar-nos. Então está próximo o arrebatamento. Então vale a pena, irmãos, insistir mais um pouco, depender mais do Senhor. Se precisa derramar lágrimas, que derrame lágrimas. Se precisa pedir ajuda, se esvaziar, buscar ajuda com os irmãos, busque ajuda, mas não é o momento. Se você queria desistir, que desistisse há algum tempo atrás. Não é isso? Agora não tem mais,
nem não tem mais tempo nem para desistir. Está tão próximo, né? A volta do Senhor está tão pertinho. E então é um momento de nós, se for possível, né, se precisar, alguém nos carregar. Talvez a reta final está ali próximo do gasofilácio, eu não consigo. Aí talvez ainda vale a pena, né? Alguém vai fazer isso por você, vai buscar você, carregar você e passar junto a reta final. Então vamos continuar orando uns pelos outros. Por isso que é importante eu separar algum momento do dia e lembrar de alguns irmãos. Às vezes não conseguimos lembrar de todos os irmãos, mas se você lembra de 2, 3 irmãos e ora por ele, aí o outro irmão lembra de 2, 3, ora por ele, um outro irmão ou um outro casal lembra de mais 2, 3 irmãos, ora por eles. Então nada engessado, não precisa de ter lista, né? Porque a lista ainda nos limita. Aí você precisa exercitar o seu espírito ali e falar: Senhor, preciso orar por alguém nesse dia. Mas aí é lógico que o Senhor quer fazer com que você ore na rua, ou no seu trabalho, ou em qualquer ambiente. Mas mesmo dentro de casa, você precisa já orar por alguém. Teve sentimento? Não deixa passar o sentimento, irmão. Liga para esse irmão ou essa irmã e fala: olha, irmão Afonso, eu posso orar por você? Vai rejeitar a oração, Afonso? Não vai rejeitar, irmãos. Aí ele vai: não, pode orar por mim. Se quer falar o sentimento, fala. Se não quer, guarda no coração. Aí você ora por ele. Você vai gastar 2 minutinhos, 30 segundos, não importa. Aí ora forte. É o que a Bíblia fala, né? A oração, né? Vai salvar o pecador. João fala isso, né? Vai livrar. Livrar o quê? Livrar das suas recaídas do dia, das suas emoções que às vezes ficam oscilando. Então nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Não podemos deixar de fazer isso. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor que nós temos um bom número de irmãos e temos vários motivos para poder orar. Então, eu e você não podemos desistir. Um item principal e forte na nossa vida é a oração. Orar pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, irmãos, era uma pessoa que vivia pela fé, porque o Senhor foi chamado para exercer o seu ministério ainda novo. Ele tinha cerca de 30 anos. Aparentemente é um jovem, não é isso? Quem tem 30 anos aqui? Ou de 25 a 30 anos. Tem alguém? Olha lá, levantou lá atrás, né? O Sonzinho, não é de vida da igreja. Não é de vida da igreja não, tá? É de idade, irmãos. Então, olha só. É jovem, não é isso? Quantos anos você tem, Wagner? 40? Então, Wagner aparentemente é jovem, né? Quando o Senhor foi, ele era 10 anos mais velho que o Senhor Jesus. Então o Senhor era alguém, irmãos, quando foi chamado jovem. João Batista também ainda era alguém jovem. Aí imagina João Batista mudando ali, né? Era uma transição do Antigo para o Novo Testamento. E apareceu ali alguém mudando tudo. Um jovem que não vestia como os sacerdotes vestiam, não comia a mesma comida. Dava para João Batista uma picanha e não queria. Queria mel silvestre, não é isso? Gafanhoto. Não, quero um churrasco de gafanhoto. Aí você é um jovem louco. Então, irmãos, mas a questão não é a pessoa em si. Você lê vários versículos aqui, você vai perceber. A questão é o que está dentro da pessoa. É a autoridade que vem por meio da palavra. Todos nós precisamos ser revestidos da autoridade de Deus. Não tem tempo, irmãos, para levantar durante a manhã e ficar analisando se o dia vai ser bom ou o dia vai ser ruim. Todos os nossos dias são dias maravilhosos. Não importa, tem problema de situações adversas, mas você tem a vida de Deus dentro de você.
que venceu e subjugou a morte. Então isso é motivo, irmãos, de nós sairmos com muita alegria. Trabalhar é fácil? Não é fácil. Ficar 10, 12, 8 horas trabalhando, esperar 11 meses para poder receber 30 dias de folga ou de férias, não é fácil. Não é isso? Mas aí você precisa ter a autoridade de Deus. Você precisa ver que o trabalho, Deus ele permitiu que você trabalhasse. Mas ali Deus também quer fazer com que você amadureça e experimente o Senhor. Então os nossos dias precisam ser dias alegres, aprazíveis, porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. As pessoas estão doentes, estão cansadas, aflitas, sem esperança. Vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas não vão ter esperança em nada, porque tudo é desgaste. Coloca a esperança na política, é desgaste. Não vai ser como você achava que seria. Aí, coloca o seu coração no seu trabalho, daqui a pouco a empresa fecha. Ou o seu patrão que gostava, ou você achava que ele gostava de você, do seu trabalho, manda você embora. Então a nossa base hoje, irmãos, é Cristo. Então tudo nosso tem que ser Cristo. Não é que nós agora vamos, nessa reta final, vivermos como se não estivéssemos no mundo. Nós estamos no mundo, mas precisamos viver como se não estivéssemos. Então o Senhor tem nos dado a incumbência, porque quando o Pai o separou, ele começou a exercer o seu ministério na terra, ele foi alguém que todo momento ele não dava vazão para a sua pessoa, porque como homem ele poderia ter falhas, poderia ter erros. Por que o Senhor ali, vamos colocar, ele engoliu, né, muita coisa. As pessoas criticavam, o Senhor não questionava, por causa de você. Uma reclamação do Senhor Jesus, uma murmuração, Deus não poderia contar. Ele estaria desqualificado. Então ele negava a si mesmo em favor de alguém, em favor de você e de mim. Então hoje nós somos o resultado do negar do Senhor. O Senhor, como homem, ele poderia questionar, reclamar. Ficou ali 40 dias e 40 noites, sofrendo privações, sem comer, não sei se bebeu ou não, mas ficou ali 40 dias, acho que é sem comer e sem beber, né? E era fácil para ele ficar debaixo de uma acusação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 40º dia, Satanás ali o acusando todos os dias. Aí sai, começa a ter fome, né? Satanás ainda continua o acusando. É fácil? É pressão forte. Então, quando João Batista veio, ele veio anunciando a vinda do Senhor. E ali era uma fase de transição do Antigo para o Novo Testamento. E naquele momento, João Batista precisava ser aquela pessoa, porque as pessoas não tinham quem era a referência das pessoas, né? Eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, né? Os religiosos, e as pessoas, por exemplo, como nós vamos ler aqui, um paralítico, um cego, um coxo, um leproso, estava fora, estava totalmente desqualificado, não poderiam nem viver. As pessoas os desqualificavam. Eles aplicavam muita justiça, né? Se está cego, é porque alguém pecou. Aí você pecou. Não pequei. Então seu pai pecou. E aí vai. Ah, não, meu pai não pecou. Meu pai era um bom pai. Então seu avô pecou. Seu tataravô pecou. E aí vai, irmãos. No final vai dar em quem? Adão. Não tem jeito, irmãos. Porque as pessoas, e nós somos assim, apontar dedo, falar de erros, né? Tem que achar culpa em alguém, irmãos.
Alguém tem que assumir a culpa. Aí o Senhor Jesus veio, né, para poder reconciliar o homem com Deus. Veio para trazer paz. Em um momento de tribulação, o Senhor falou assim: olha, eu vou deixar a minha paz eu vos dou. Eu não as dou como a dá o mundo. O mundo te dá alguma paz? Não, irmãos, é só turbulência, são aflições, e são diárias, termina uma, vem outra. Terminou a outra, você falou, graças a Deus, acabou as prestações, aí daqui a pouco vem mais 12. São aflições, irmãos. São as aflições que vêm até nós. Vêm sobre quem está debaixo do sol ou da chuva, justo ou injusto. Então João Batista, olha só como que João Batista também começou a ter dificuldade. Vocês já leram esse versículo, Mateus capítulo 11, né? João Batista foi preso. E ali na prisão, João Batista falou para os discípulos, né? Chamou 2 discípulos e falou para os 2 discípulos: pergunta para o Messias, né? Pergunta para o Senhor Jesus, é Ele mesmo que virá para poder libertar, para poder conduzir-nos, para poder nos reconciliar, para poder nos redimir, para nos trazer de volta a Deus, para ser o nosso libertador? Será que é Ele mesmo ou virá outro? Se o Senhor respondesse só isso, não fala para João Batista que eu sou o libertador. Aí a próxima pergunta para o João Batista ia fazer: volta lá e pergunta para o Senhor Jesus, por que então Ele não me liberta dessa prisão? Eu estou preso, Ele precisa me libertar. Se Ele realmente é o libertador, se Ele realmente é o enviado, precisa me libertar dessa prisão. Não era fácil ficar preso naquela época. Nós sabemos disso. João Batista não passou dias fáceis. Não sei quanto tempo ficou preso, mas não era fácil ficar preso naquela época. Não eram como as prisões de hoje, né? Ah, não, eu tenho um benefício, eu tenho o meu canudo, né? Eu tenho a minha faculdade, então eu vou ter prisão. Como que eles chamam? Uma prisão especial, né? Não, irmãos, uma cela especial. Era difícil naquela época, sabemos disso. Mas João Batista precisava crer que na prisão ou fora da prisão, ele tinha alguém agora tinha alguém que foi enviado, foi estabelecido por Deus, para poder conduzir, que até aquele momento, né, João Batista acabou ali o seu ministério. Ele deveria, juntamente com os seus discípulos, seguir o Senhor. Mas aí ficou ali, irmãos, perguntando, como se estivesse pressionando Deus. Nós somos assim. Quando tem situações difíceis, nós oramos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, aí começa a vir dúvidas. O vizinho fala, olha, você já tem 6 dias que está doente, essa igreja sua não tem o poder, não tem autoridade. Você precisa ir para tal lugar que você vai ver o que é autoridade, o que é libertação, o que é poder. Aí começa a vir acusações. Aí você começa a criar em você fortaleza e começa a ter dúvida e perguntar realmente, será que eu estou, né, no lugar certo? Será que eu estou no casamento certo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E começa a vir várias dúvidas, irmãos, por causa da pressão. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ficar firmes, irmãos. Ficar firme. Se você tem 10 anos de vida da igreja, fica firme. Se tem 25 anos, 30 anos, fica firme. Não deixa que Satanás te acuse ou comece a te acusar em algumas situações suas de fraqueza. Deus é o nosso libertador. Aí o Senhor falou para os discípulos, vai lá. Aliás, antes do Senhor responder, Ele começou a fazer, depois vocês podem ler capítulo 11, né? Acho que é o versículo 27 em diante, né? Mateus 11,
1, 2, 3, até 5. Aí o Senhor foi e começou, fez com que o cego, respondeu-lhes Jesus, respondendo disse-lhes, versículo 4, ide anunciai a João o que estáis vendo, ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí o Senhor falou para os discípulos, antes de falar, o Senhor mostrou um cego ali vendo, e foi orando, irmãos, purificando as pessoas. Aí falou assim, agora vai e fala para João Batista o que vocês viram. E deixa João Batista analisar. Nós não podemos, irmãos, antecipar o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Tem situações que nós às vezes passamos 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano ou 2 anos ou mais, que aparentemente as coisas não mudam. Parece que o trono não se move a nosso favor. E nem por isso nós temos que pressionar Deus para resolver o nosso problema. Porque o desejo de Deus é trabalhar na nossa pessoa. Com problema ou sem problema, Deus precisa trabalhar em nós. Então o Senhor falou, aí João Batista não conseguiu esperar o tempo dele e foi desqualificado. Lembra de Saul? Aí é Saul, né? Samuel já falou assim, daqui a 7 dias eu vou retornar. Aí Samuel, 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada. Aí Saul não conseguiu e sacrificou. Aí assim que ele fez, irmãos, exatamente, mal acabou, aparece Samuel. Samuel falou assim, o que você fez, Saul? Você quis antecipar a vontade de Deus na sua vida? Foi um grande erro seu. E ficou fora, irmãos. O outro que fez isso também foi Esaú. Lembra? Com fome, já tinha o direito de primogenitura, ele desprezou, antecipou a vontade de Deus na vida dele, mas teve perda. Poderia ter esperado um pouco mais, que Deus ia suprir a sua necessidade de fome. Não é possível um caçador, perito caçador, né? Até sentado ali ele ia caçar, mas não quis forçar. Por quê? Eu não posso ficar com fome. Eu sou primogênito. Então, irmãos, nós devemos aprender a nos relacionar com Deus. O Senhor, ele sabia exatamente como relacionar-se com Deus. Ele buscava todo instante estar conectado com o Pai. Esse é o segredo, irmãos, estar conectado com o Pai. Aí aconteça o que acontecer conosco, hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui a 2 anos, com a sua família, seus filhos, está tudo debaixo do governo de Deus. Nada passa sem passar pelo trono de Deus. Aí o Senhor Jesus, ele começou a se manifestar para as pessoas, porque Deus havia comissionado ele como alguém que ia ser o libertador, aquele que ia redimir, aquele que ia solucionar o problema da humanidade. Então ele estava ali no monte, no capítulo 8 de Mateus, e ele foi olhando e viu aquelas pessoas aflitas, exaustas, cansadas, sobrecarregadas, alguém que não tinha pastor, não tinha liderança, casais que não tinham liderança, filhos que não tinham liderança dos pais. Aquele momento ali difícil, porque também era um momento de transição do Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento, não era fácil para o Senhor Jesus. Muitos conheciam a história de Moisés, conheciam a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, conhecia a história de Samuel, de Zacarias e muitos outros. Aí chega alguém sem aparência nenhuma. Isaías fala que ele era como uma raiz de uma terra seca.
alguém que não tinha nenhuma formosura, nenhuma expressão. Nada nele nos atraía. Se ele passasse, talvez as pessoas passassem de largo, virava o rosto. Mas aí, irmãos, quando ele falava, era algo diferente. Capítulo 7, o versículo 28 e 29, diz assim, Mateus. Os irmãos podem ler, 28 e 29, Mateus capítulo 7. Como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, quando o Senhor falava, irmãos, as pessoas ficavam maravilhadas. Porque ninguém até então tinha falado desta maneira. Porque as pessoas, eles sabiam que serem muito justos. Aí o Senhor falou para eles, depois eu vou ler também se der tempo. Eu vou ensinar vocês o significado da palavra misericórdia. Eu não posso ser juiz destas pessoas que já estão sofrendo. As próprias circunstâncias já são juízes dela. Eu não posso ser mais um juiz ou mais um acusador. Então o Senhor estava no monte e olhando tudo aquilo. Quando ele começou a falar, porque ele tinha falado aqui dos 2 fundamentos, das 2 estradas, ensinando as pessoas a orar, aí as pessoas ficavam maravilhadas porque ninguém jamais, os ouvidos deles jamais tinham ouvido em toda a sua vida alguém proferir palavras como o Senhor proferia. Era alguém, irmãos, estudado? Não. Era alguém que ninguém dava valor. Se ele ficasse calado, ninguém daria valor. Então, por isso que nós precisamos falar. Quando você fala no seu trabalho, as pessoas começam a valorizar você. Quando você fala na sua família, ou ora pela sua família, elas começam a valorizar você. Vai ver que você não é simplesmente alguém que sai para as reuniões da igreja, às quartas, sábado, domingo, ou recebe um grupo de irmãos na sua casa. Elas vão perceber que você é alguém diferenciado. Aí o Senhor, ele proferiu as palavras, as pessoas ficaram maravilhadas. Por quê, irmãos? Ele não falava como os fariseus. Os fariseus não tinham nenhuma autoridade para poder ajudar as pessoas. Eles se achavam melhores do que as pessoas. É o chamado a velha religião. Aí o Senhor chegou ali, irmãos, não para introduzir também uma nova religião, mas para introduzir Deus na vida daquelas pessoas. Então, quando o Senhor desceu do monte, nós precisamos descer do monte para poder fazer algo ou alcançar algo. Nesse caso aqui, é para poder alcançar as pessoas. Nós estamos falando sobre orar, né? Posso orar por você? Cláudio orou aqui, né? Na hora do partir do pão. É isso, irmãos. Se eu não me esvaziar, se eu não descer, eu não vou conseguir ir até a padaria e ver ali no crachá dela escrito Márcia. Aí eu vou continuar na mesma rotina de 5, 6, 7 anos, comprando ali os mesmos dias, o mesmo horário, os mesmos pães. Só que agora Deus introduziu algo novo, irmãos. O Senhor falou, eu não posso deixar que essa Márcia continue a mesma Márcia de anos. E você ali sendo o mesmo cliente. Aí o Senhor toca no seu coração e você fala para Márcia, Márcia, eu posso orar por você? É isso? Aí ela fala, pode. Irmãos, no mínimo, é muito simples. Mas Deus precisa usar alguém para fazer aquilo que é simples. Como Deus usou Cristo para fazer aquilo que era simples. Então você tem a autoridade de Deus em você. Só que essa autoridade, ela não vem por meio de conhecimento, ela não vem por meio de inteligência, ela não vem por meio de meios naturais. A autoridade de Deus, ela vem por meio da palavra profética.
Por isso que o Senhor está insistindo conosco já tem um tempo, irmãos, para que nós venhamos a ter dentro da nossa casa, ter dentro do nosso trabalho, dentro do nosso carro, qualquer ambiente, andando, ter a palavra profética trabalhada em nós. Ouvir as palavras que são ministradas aos sábados, aos domingos, alimento diário. Você precisa ali proclamar os parágrafos, né, do alimento diário, ruminar isso durante o dia. Se for preciso, anote, coloque no seu bolso alguma porção e vai repetindo isso durante o dia. Você vai estar cheio da autoridade de Deus. É isso que o Senhor fazia, irmãos. Ele era alguém que estava conectado com o Pai. Aí quando ele falava, ele sempre falava assim: eu não falo por mim mesmo. As palavras que eu digo pelo Pai. O Pai é que fala por meio de mim. Então ele não fazia, não ousava fazer nenhum milímetro, nenhum sentimento fora da vontade de Deus. Aí quando o Senhor desceu, né, do monte, e as pessoas viram que tudo que ele falava, irmãos, era aquilo que ele vivia. Por isso que ele tinha autoridade ao falar as palavras. Aí ele desceu do monte e encontrou quem? Encontrou um leproso. Aí o Senhor aproximou, né? Aí tendo se aproximado, 8:2, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Era fácil curar um leproso, irmãos? Era fácil chegar perto de um leproso? Não é fácil. Mas quando eu desfruto a palavra, quando eu leio e oro os versículos, quando eu ouço as palavras ministradas pelo nosso irmão Pedro Dong, tem live na quinta-feira, tem a palavra ministrada no domingo e liberada no canal do Instituto. Quando eu deixo essa palavra ser trabalhada em mim, eu tenho a autoridade de Deus. Se é um leproso, eu vou curar. Você tem capacidade de curar um leproso? Não tem. O Senhor nele mesmo não tinha nenhuma capacidade, porque não é questão de poder, é questão de autoridade. E a autoridade vem por meio da palavra. Aí depois o Senhor encontrou com alguém que era o quê? O versículo 6, que era aqui o criado do centurião, né? O meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí o Senhor só falou assim: eu vou curá-lo. Aí ele falou assim: não, Senhor, não precisa, manda só uma palavra, finalzinho do versículo 8. Aí o versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aí o versículo 14, o Senhor chegou à casa de Pedro. Aí o Senhor foi lá na casa de Pedro, olhou, não foi nem Pedro que chamou, irmão. O Senhor foi na casa de Pedro, o Senhor conduziu, Deus conduziu o Senhor até lá, viu a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. Aí o Senhor tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16, trouxeram até o Senhor muitos endemoniados. E ele meramente com que, irmãos? Com a palavra. Mas que palavra? A palavra profética. Ele expeliu seus espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 24 veio uma tempestade, eles estavam ali no barco, o barco já ali sendo varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o quê? Ele dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Aí o Senhor falou: vocês são tímidos demais, vocês não têm palavra profética trabalhada em vocês, por isso que a fé de vocês é pequena. Aí o Senhor levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Irmãos, o vento e o mar não obedeciam o Senhor.
Eles obedeciam a palavra que era proferida por ele. Você chega aqui no capítulo, na sequência, aqui o versículo 29, já fala de 2 endemoniados. Esses endemoniados saíam dentre os sepulcros. Olha só onde que eles moravam, irmãos. Olha o que Satanás faz com o ser humano. A tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Era uma confusão, irmãos. Ninguém podia passar por aquela rua. Aí o Senhor apareceu ali no versículo 32. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. Então o Senhor com a palavra falou assim, olha, vocês saem desses 2 demônios, desses 2 endemoniados. E aqui, irmãos, eram uma legião. Marcos fala, uma legião que era aproximadamente 6.000 demônios. Cada um com 3.000 demônios. Mandou ali para os porcos, né, uma manada de porcos, foi demônio brigando para porco para todo lado, né, para poder entrar. Cada porco ali recebeu 3, né? 2.000 vezes 3, 6.000 demônios. O homem, Jesus, teria capacidade, irmãos? Não teria capacidade. Expulsar 6.000 demônios. Mas o que ele tinha dentro dele era a palavra. Era a palavra que gerava o quê? Poder. O poder, né, é o combustível da palavra para poder alcançar as pessoas. Por isso que nós devemos ter palavra de Deus trabalhada em nós. Nós não podemos deixar de ler Bíblia, irmãos. Perder simplicidade. Como Zacarias, acho que é 4:10, né? Não podemos, 6, esquecer os humildes começos. Ter simplicidade para ler Bíblia. Mas não é ler de qualquer maneira, irmãos. Você tem que ler com uma atitude forte, crendo que essa palavra aqui, ela pode trabalhar na sua vida. E trabalhar na vida das pessoas. Então o Senhor, cheio da autoridade da palavra, ele era alguém ali, que era alguém que vivia sempre no Espírito, alguém dinâmico. Qualquer situação, qualquer momento, o Senhor estava pronto para conectar as pessoas com o Pai. Porque ele estava conectado com o Pai. Aí no capítulo 9, trouxeram-lhe um paralítico, deitado no leito. Capítulo 9, versículo 2, né? O Senhor viu e falou assim, tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. O versículo 8, disse-lhe então ao paralítico, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí o Senhor partiu dali, irmãos, e encontrou Mateus. Mateus ali estava na coletoria. Aí o Senhor disse-lhes, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Olha só, irmãos. Que autoridade que o Senhor tinha. Porque ele cria que não estava só. Ele estava na dependência total do Senhor. Por isso que nós devemos hoje viver a vida familiar cheio da autoridade de Deus. Cuidar dos filhos cheios da autoridade de Deus. E trabalhar cheio da autoridade de Deus. Porque temos a palavra profética trabalhada dentro de nós. Aí o versículo 10, o Senhor foi para casa e sentou-se à mesa. Com quem? Com muitos publicanos e pecadores. E vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que comes o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor, irmãos, não pode ficar, ele não podia ficar ali ouvindo a opinião humana, senão ele ia ter dúvida até mesmo com respeito àquilo que ele estava fazendo. Por que que não podia? Antes não podia. Mas agora, irmãos, é uma nova era. Agora não é questão mais de julgar. Não é questão mais de ver se é certo ou se é errado comer ou não com os pecadores. Deus agora introduziu Cristo para quebrar o muro de separação que havia entre as pessoas.
que havia entre os judeus, os gregos, os bárbaros, Cristo agora se tornou tudo em todos. Então o Senhor falou assim: olha, eu não vejo problema nenhum, porque eu vim precisamente para esses. Se eu viesse só para os sãos, eles não precisariam de mim, porque eu não estou aqui na condição de julgar se o paralítico está doente porque tem pecado, se o cego está cego porque o seu pai pecou ou ele pecou, se aquele leproso está leproso por culpa dele ou se ele foi contaminado porque tocou em alguém. Eu não estou aqui para julgar. E o Senhor não dava conversa, irmãos, para homem natural, para questionamentos, para dúvidas. O Senhor ali não ficava ali batendo muito papo. Ele resolvia aquilo que Deus havia comissionado a ele. Se é para curar, então fica limpo. Não, mas por que você está cego? O que aconteceu com você? Foi no trabalho? Você machucou no trabalho? Por que você é paralítico? Bateu o carro, caiu de moto, ficou paralítico? O que aconteceu? Não, irmão, o Senhor só falava. Paralítico, anda, levanta. Anda. Cego, pode passar a ver. A sogra de Pedro está curada, pode seguir. Isso é alguém, irmãos, que vivia constantemente no Espírito. Nele mesmo ele não conseguiria, irmãos. Nós não temos nenhuma capacidade. Mas o Senhor, Ele, por meio de estar conectado com o Pai, Ele tem capacidade para todas as coisas. E se nós estivermos conectados com o Filho, nós teremos capacidade para todas as coisas. Aí o Senhor continuou aqui, né? Depois Ele curou, ressuscitou a filha do Jairo, curou uma mulher enferma que já havia 12 anos, irmãos. Ela estava padecendo de hemorragia. O Senhor só tocou nessa mulher e a curou. O Senhor não falou para ela: por que você perdeu todo o seu dinheiro indo aos médicos? O Senhor não falou nada disso, irmãos. Se o Senhor entrasse nessa linha aqui, do certo ou errado, quem pecou, quem não pecou, quem fez ou não fez, ele não sairia do capítulo 1. Deus não poderia usar, porque Deus não usa a questão da razão, não usa a questão do certo ou errado. O Senhor falou assim: olha, eu vim como médico. E hoje, irmãos, o Senhor está nos dando também essa posição de sermos médicos para as pessoas. Todos nós precisamos ser bons em medicina, né? Medicina espiritual. Curar as pessoas que estão leprosas, as pessoas que estão paradas, não estão congregando, não estão invocando o nome do Senhor, como o finalzinho do capítulo 9, fala que o Senhor curou um mudo, porque estava endemoniado, e o demônio o aprisionou, que ele não podia falar. Aí o Senhor expulsou o demônio, e o mudo saiu glorificando a Deus. Irmãos, que autoridade é essa? De onde vem isso, irmãos? Da palavra. Por isso que João capítulo 14, versículo... eu sempre esqueço, né? 10 ou 16, é um dos dois. Fala que, 14:10, né? Que as palavras que eu vos digo, né? É ela que faz a obra. Então, como o Senhor conseguiria, irmãos, fazer a obra de Deus? Por causa da palavra. A palavra precisa habitar em nós, atuar em nós. Eu preciso apreciar a palavra que eu ouço e a palavra que eu leio. Nós não podemos, irmãos, sair desta esfera, senão nós vamos nos perder. Aí o Senhor falou aqui para eles: vocês estão preocupados demais, mas eu preciso ser misericordioso com essas pessoas, porque ninguém dá valor para essas pessoas. Se alguém está doente, o problema é dela. O Senhor falou assim: não, até agora era, mas a partir deste momento é o problema meu. Eu preciso resolver o problema da humanidade. Por isso que no capítulo 11, versículo 28, o Senhor levantou-se ali e falou assim: olha, vinde a mim. O Senhor foi fazendo um chamamento, irmãos. Foi uma das maiores frases,
ou um dos maiores gritos, né? Porque ali nem tinha como uma caixa, um microfone. Foi um dos maiores momentos de toda a humanidade, quando o Senhor falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Na versão King James fala que para você ir até ele tomar lugar a sua canga, ou seja, se colocar, o Senhor falou assim: ó, toma lugar na minha canga, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque as pessoas ali, irmãos, não estavam mais suportando viver casada por causa dos sofrimentos. Não estavam conseguindo, é muita pressão. Ali tinha viúvas que perderam seus esposos. Tinham jovens ali que não tinham perspectiva de nada, porque já nascia debaixo de um império, imperador romano, e dentre outros, né, que afligia o povo. Viviam debaixo da lei, porque não conseguiam cumprir e se achegar até Deus. E essas pessoas aqui, elas não tinham mais nenhuma expectativa de vida. O que um cego tinha de expectativa de vida naquela época? Não tinha, irmãos. Aí o Senhor falou assim: olha, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, que eu vou resolver o problema de vocês. Aí cheio da autoridade, irmãos, porque ele era homem, como os demais homens ali, jovem ainda, sem nenhuma eloquência nele mesmo, sem nenhuma capacidade nele mesmo. Falou assim: vocês precisam vir. Aí as pessoas olhando, um olhando para o outro: o que é isso? Quem que está chamando? E a ele? Que é rico? Quem que é rico? Aparência já não tem, será que tem dinheiro pelo menos? Aí começou aquele alvoroçar. Aí as pessoas começaram a ir até o Senhor. E o Senhor começou, irmãos, a partir daquele momento, trazer paz, trazer tranquilidade para toda a humanidade. E as pessoas saíam glorificando a Deus, dando testemunho daquilo que Deus havia feito na vida deles por meio de Cristo. E Cristo fazia tudo, irmãos, por meio da palavra. Por isso que, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, né? Fala que a palavra profética, né? Ela é como uma luz que brilha em lugar tenebroso, até se tornar um dia claro, um dia perfeito. Então, quando essa palavra, ela trabalha em mim, trabalha em você, ela aniquila todas as trevas. E quanto mais eu busco essa palavra, mais trevas são eliminadas da minha vida diária. Ó Senhor Jesus. Mas as pessoas, irmãos, não gostavam disso. Porque as pessoas não criam nisso. Como alguém agora, mesmo, irmãos, as pessoas estavam vendo o cego saindo ali, vendo e pulando de alegria. Como o versículo aqui, 32 do capítulo 9. O Senhor expulsou ali o demônio do mudo, o mudo, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. É isso, irmãos, mas o Senhor parou? Não desanimou. Pelo contrário, o versículo 35 falou que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E no capítulo 10 o Senhor falou assim: agora eu vou enviar vocês. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Aí o Senhor falou que enviou os 12 para também, cheio da palavra, cheio da autoridade, que vinha por meio da palavra, fazer aquilo que o Senhor fazia. Mas o versículo 5 que o Senhor falou sobre misericórdia,
falando que ele não veio para julgar, mas para ser um médico, para abraçar as pessoas. Por isso que ele estava ali comendo com os pecadores. O versículo 14, vieram depois os discípulos de João e perguntaram. Os discípulos de quem aqui? De João. 9,14. Por que jejuamos nós e os fariseus? Olha só, comparou eles com os fariseus. Muitas vezes seus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então o Senhor falou para eles: olha, vocês estão preocupados com a questão do jejum. Aqui, quando fala dos fariseus e fala dos discípulos de João, tinha os fariseus que estavam debaixo de uma velha religião, a religião do pode ou não pode, do certo ou do errado, se pode curar ou não pode curar, se o que o Senhor estava fazendo era correto, se estava de acordo com a lei de Moisés ou não. E também tinha agora os discípulos de João que estavam debaixo de uma nova religião, porque eles achavam que João estava introduzindo uma outra religião, e eles não conseguiram seguir o Senhor. Aí o Senhor falou para ele: vocês não podem ficar tristes, o noivo está presente na festa, vocês precisam banquetear junto com o noivo, não podem jejuar, é uma desonra para o noivo vocês fazerem isso. Não, Senhor, mas não pode, seus discípulos não fazem isso. Lógico que meus discípulos não fazem isso, eu sou o noivo, eu sou aquele que eles estão banqueteando comigo todos os momentos. Vocês não podem prender os meus discípulos e questionar se eles jejuam ou não, porque o noivo está presente. É o momento deles se alegrarem comigo, alegrar com a salvação que está sendo produzida na vida das pessoas. Aí depois o Senhor continuou falando, né? Respondeu-lhe Jesus, aí falou, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha como que o Senhor, irmãos, ele respondia cheio de amor, cheio de misericórdia, sempre tentando trazê-los, mesmo os fariseus e os escribas, o Senhor estava trazendo eles para a sobriedade. O Senhor falou: vocês estão tentando introduzir uma nova religião, colocar um pano novo numa veste velha. Vocês estão indo na linha se pode ou se não pode, se é certo ou se é errado. Vocês não podem trazer isso para dentro da sua casa, que você vai começar a analisar demais o seu marido, vai começar a medir demais a sua esposa, vai começar a medir demais os seus filhos, vai ficar uma família toda costurada, né? Cheio de remendo. É um casal perfeito, mas quando entra no local de reuniões, está cheio de remendo. Você olha ali, um belo casal, mas cheio de costura. Aí por que falou que daqui a pouco a rotura vai aumentar? Vai ser, por quê? Você coloca um pano novo, daqui a pouco lava, ele vai encolhendo, né? Daqui a pouco aumenta ali a rotura. Ou você, então vou colocar um pano maior, buraco pequeno, coloca maior. Mas vai ficar todo arremendado, irmãos. E aparentemente está tudo bem. O Senhor Jesus nunca teve uma vida de fachada. Ele realmente pregava aquilo que ele vivia, aquilo que ele experimentava. Então ele pregava com autoridade. O nosso casamento, irmãos, precisa ter autoridade. No nosso trabalho, irmãos, você precisa estar cheio de autoridade. E Deus não pede muita coisa, é só você ter essa palavra trabalhada. O Senhor falou: vocês estão querendo colocar vinho novo num recipiente, né? Que era o recipiente ali, que era o odre. Ou colocava leite, ou colocava água, ou colocava vinho, ou colocava azeite, né?
Vocês querem colocar um vinho novo em um odre velho, vai se romper. No finalzinho aqui falou que vai derramar o vinho e os odres se perdem. Falou assim, você não pode fazer isso porque o Senhor é o vinho novo e você precisa se despir-se do velho homem, dos velhos conceitos, da velha maneira. Eu preciso colocar vinho novo em alguém que é uma nova criatura, porque se eu coloco um vinho novo em um odre velho, daqui a pouco vai se romper, porque o vinho novo tem um processo maior de fermentação e a pressão dele dentro de um recipiente, dentro de um odre, é mais forte. Aí vai romper, vai derramar o vinho e vai se perder. Por que muitos se perderam, irmãos? Porque tentaram viver a vida da igreja neles mesmos. Se eu viver a vida de relacionamento conjugal, ali na minha casa com a minha esposa, no meu odre velho, chega o momento que vai se romper e eu não vou mais conseguir permanecer casado. Vai ficar difícil da esposinha, cheio do vinho novo, né? Aplicar ou colocar no odre velho, que um momento vai se romper. Você se perde. É o que João Batista queria fazer. Colocar vinho novo num odre velho. João Batista ele se envelheceu, irmãos, com pouco tempo. Com pouco tempo ele ficou velho. Às vezes um pouquinho ali de prisão, né, nos torna velhos. Você precisa ter visão do que Deus é. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Foi totalmente diferente de João Batista, porque era vinho novo em odres novos. Aí não se rompia. E um dia Deus chamou você e chamou a mim, como esse odre velho. Ah, então o odre velho não tem esperança? Tem esperança. E uma das coisas que se fazia para não descartar era colocar esse odre velho e encharcá-lo numa água. E ele ficava ali no processo de purificação, de ele se limpar daquele vinho que estava dentro ainda e aquele que estava quase se rompendo, né? Porque o odre se tornava um pouco já velho, mas não era descartado. Colocava ali numa água para poder limpar e depois, para não perder e voltar à sua elasticidade, colocava azeite, é como se ungisse, né? Para poder ser usado. Então é o que o Senhor fez, irmão. O Senhor chamou todos nós. Nós não éramos esses odres novos. Nós éramos odres velhos. Mas Deus queria, né, colocar o vinho novo dentro de nós. Deus quis colocar Cristo dentro de nós. E a palavra do Senhor, ela precisa penetrar em nós para poder nos lavar e nos tirar da velhice. Nós não somos odres descartáveis, recipiente descartável. Deus quer nos usar nesta era. Aí Deus precisa mergulhar-nos na vida normal da igreja, onde nós recebemos a palavra do Senhor, onde tem o jorrar da vida de Deus, onde tem o azeite, né, o Espírito, para poder nos ungir e nos fazer voltar à nossa elasticidade, para receber mais conteúdo de Cristo. Ó Senhor Jesus, nós não somos, irmãos, da velha religião e também não podemos viver na nova religião. Nós somos por Cristo. Cristo é o centro e a centralidade de todas as coisas. Dentro da minha casa tem que ter Cristo. No meu trabalho precisa ter Cristo. Ao andar nas ruas eu preciso andar em Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor precisa ter misericórdia de mim e de você. Nós estamos vivendo a vida da igreja. Que proteção, irmãos. E nesses últimos dias Deus está nos chamando para experimentar aquilo que Ele está designando, que é livrar as pessoas disso, irmãos. Tanto da velha quanto da nova religião. Todos nós precisamos ser médicos para trazer os doentes para a vida da igreja,
onde ele vai ser curado nas suas emoções, onde ele vai ser curado no seu aspecto psiquiátrico, nos seus conflitos. Ele está ali sem esperança nenhuma, mas aí você chega com um sentimento de Deus e fala para essas pessoas: eu posso orar por você? É o que Deus está fazendo, irmãos. Quantas e quantas pessoas estão recebendo hoje oração? Muitos estão fazendo colportagem por oportunidade, ou colportagem por hora, ou por minuto. Deus está usando. E nós precisamos ser essas pessoas empoderadas, revestidas da autoridade de Deus. Aí quando você falar a palavra que é autoridade, ela vai sair, e quando ela sai cheia do poder para alcançar as pessoas, e aquelas pessoas que talvez estavam com o sentimento de tirar a vida, elas tomam aquele choque celestial, como Ezequiel fala, né? Ezequiel fala ali que os 4 seres viventes têm ali os olhos como chama de fogo. Parece que é o versículo 6 que fala que eles ardiam como brasas. Vamos ler esse versículo aqui para mim concluir. Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Versículo 7. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como bezerro, e o luzia como brilho de bronze polido. Versículo 13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos. Versículo 24. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como voz de onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, abaixavam as asas. Então aqui, irmãos, nós devemos ser como esses seres viventes. Os pés deles eram os pés como bronze polido, porque tinham passado pelo julgamento de Deus. Hoje nós estamos passando pelo julgamento de Deus, e Deus está fazendo o que conosco? Nos provando, e Ele quer fazer o que conosco? Nos aprovar. Por isso que esses seres viventes, irmãos, eles eram como o quê? Como um carvão em brasa, os olhos como chama de fogo, e eles iam ali como um relâmpago. E o versículo 4 fala que do meio desse vento tempestuoso tinha uma grande nuvem a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, no meio disso, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Como Apocalipse fala, que eram vozes de trovões, de relâmpagos. E ali, quando saía ali o relâmpago, né? A própria atmosfera não conseguia conduzir, né? Não é um condutor de energia. Às vezes abafava, era como fosse um refratário, né? E as pessoas hoje estão assim, irmãos. Algumas pessoas são como um refratário. Elas não conseguem receber a palavra. O mundo inteiro jaz no maligno. Não conseguem ser introduzidas em Cristo. Mas são como refratário para receber a palavra de Deus. Mas quando alguém sai como uma brasa acesa, como uma tocha acesa, com os olhos como os olhos do Cordeiro,
cheios de chama de fogo, os pés como os pés polidos, como bronze, zigue-zagueando para lá, como o Senhor zigue-zagueava para cá. Tinha alguém com hemorragia, o Senhor curava, ele zigue-zagueava para lá. Tinha um outro que tinha um problema de enfermidade, o Senhor curava. Daqui a pouco tinha alguém endemoniado, o Senhor curava. Então era um zigue-zaguear, irmãos. Alguém ali como uma tocha de fogo acesa. Por isso que o Senhor falou que em Lucas, parece que é 12:49, né? Eu vim para trazer o que? Fogo na terra. E quisera eu que já estivesse a arder. Hoje, irmãos, Deus está fazendo com que a terra pegue fogo, irmãos. De norte a leste, de oeste a sul. Irmãos, está pegando fogo em todo canto. Está pegando fogo no México, na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas, irmãos, estão ouvindo a palavra, ouvindo a pregação do Evangelho. As pessoas saem na rua, orando pelas pessoas. Aqui tem comportor, né? O Wagner, o William, mais a equipe. Saem na rua. Todos os dias eles enviam testemunhos, irmãos. Aí distribuem, talvez no dia ali, cada um deles, né, distribuem 60 livros, 80 livros. Ontem o Jean mandou o testemunho, né, ali do Espírito Santo. O Manel, a Jussara e o Pablo, 3, alegres ali, irmãos, quase 22 horas, alegres, cantando hino e falando, hoje nós batemos a meta. Se ele não fala, você acha que a meta dele era 50 livros, dos 3. Aí eles falaram, nós batemos a meta hoje, 460 livros. 3, irmãos, todos os 3 casados, os filhos em casa. Pablo com 3, Manel também é 3, né? E a esposa do lado, irmãos, em um dia distribuir 460 livros, cada um a média de 80 kits. Aí você olha, neles mesmo, consegue, irmãos? Não consegue mesmo, não consegue distribuir não consegue fazer uma oração. Não dá, vai ficar ali o odre velho, eu não consigo, Senhor. Por isso que o nosso irmão Pedro tem nos ajudado, deixa o odre velho, deixa o vinho novo entrar para dentro de um odre novo, simplesmente deixa escapar de dentro de você, eu posso orar por você. Aí vai ali orando pelas pessoas na rua, irmãos, e eles vão zigue-zagueando, né? Chega no estacionamento do shopping, aí o segurança manda embora, não tem problema nenhum, irmãos. Tudo está debaixo do trono do Senhor. Aí vai para um outro lugar, chega no outro lugar, o Senhor dá experiência muito maior do que Ele deu naquelas 3, 4, 5 horas que ficou ali, com 5 minutos, dá uma experiência muito mais forte. Aí orando pelas pessoas, as pessoas derramando. O Kaique, por exemplo, 14 anos, irmãos. Esse ano, né, ele não conseguiu acompanhar as aulas online. Para alguns foram difíceis, né? Até para os professores foram difíceis. Aí, o professor não tem opção, né? Precisa trabalhar. Aí eles falaram, não, eu não vou estudar esse ano. Então o que eu vou fazer? Vou ficar jogando videogame? Vou ficar assistindo série? Não é isso? Fazer o quê? Vou fazer comportagem. Aí saiu de Sete Lagoas, foi para Belo Horizonte. Olha só, um jovem de interior morando na capital. Aí os pais falaram, tá, mãe, né, tá tranquilo. Os irmãos falaram, pode ir para Belo Horizonte. Aí hoje está ali, servindo ao Senhor. Tá triste, Kaique? Tá alegre, né? Às vezes ele ora para as pessoas na rua, as pessoas ficam assim, não estou entendendo. Teve um guarda, né? Acho que é mais ou menos isso que eu vou contar aqui. Teve um guarda que falou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou para o guarda, eu posso orar por você? Orar por mim? Por que você não está mexendo com droga? Por que você não está roubando? Não mexo com essas coisas não. Não sabe nem responder direito, eu não sei, não mexo com essas coisas não. Não mexe. Aí chamou mais 2 guardas, né? 2 ou 3, faz favor.
Perguntou a mesma coisa para os guardas ouvir. Por que você está aqui? Por que você não está mexendo com droga? Por que você não está roubando? Por que você não está pedindo? Por que você não está indo no sinal de trânsito? Não, eu não mexo com essas coisas, não. Eu estou aqui, eu sou missionário, eu quero orar por vocês. Aí orou pelos os guardas, né? Eles adquiriram livros depois, não é isso? É assim, irmãos. Esse jovenzinho, tira a máscara aí, Kaique. Agora fique de pé. Ali. Maravilha, irmãos. Obrigado, Kaique. Aí depois que ele ora, as pessoas querem levar para a casa dele. Aí ele fala assim, não, eu não estou abandonado aqui. Eu tenho uma família. Eu estou aqui servindo o Senhor, eu sou missionário. E às vezes eles falam assim mesmo, irmãos. Às vezes eles chegam lá e falam, olha, eu sou missionário. E Deus me falou que eu preciso orar por você. E Deus me falou que você precisa adquirir 2 livros. Às vezes fala 4, às vezes fala 5. Às vezes fala assim, ó, Deus falou que vocês precisam adquirir esses 5 kits que estão na minha mão. E as pessoas adquirem mesmo. Porque a autoridade não está neles, está na palavra do Senhor. Então todos eles, irmãos, têm inúmeros testemunhos. E é isso que eles fazem. Acompanham, né, a palavra profética. E o segredo é esse, irmãos, acompanhar. Nós não podemos perder a simplicidade. Deus precisa trabalhar no nosso coração. E Deus quer nos dar a experiência. Você não pode sair. Não pode ficar 1 mês, 2 meses. Não pode ir para o CEAP. Faça a comportagem dinâmica. Outro dia, a irmã, né, Raquel, esposa do Israel, ela estava angustiada. Porque ela não podia sair para poder fazer a comportagem. Nem por hora, nem por oportunidade. Por causa do pai, né, que mora com ela, que o irmão Luiz fez, né, 97 anos. E cheio de vigor também, né, mas requer cuidado. Aí ela falou assim, então deixa meu pai aqui tomando sol, abriu a porta, o pai ficou ali, eu vou fazer comportagem aqui na rua. Primeiro que passar aqui, eu vou falar para ele, eu posso orar por você? Ficou ali com seus kits, e passou 1, posso orar? 2, ficou ali, irmãos, sem esforço nenhum, trabalhando no descanso. É isso, o Senhor pode fazer com que muitas, né, como Raquel, ou muitos, podem fazer isso durante o dia. Então nós precisamos ser conectados com Deus, para fazer a obra de Deus. Nós não temos capacidade, irmãos, mas temos a palavra profética trabalhada em nós, que nos capacita a fazer a obra de Deus. Nós não podemos ser como esses que não conseguiram virar, ficaram na velha religião, outros não conseguiram e queriam introduzir uma nova religião, algo novo, mas sem Cristo, porque o que é religião? Religião é fazer algo para Deus, sem Deus. É você fazer algo para Cristo, sem a presença de Cristo. Aí você não vai conseguir. Por isso que nós devemos o quê? Introduzir Cristo em tudo que formos fazer. Como Efésios fala, fazer convergir todas as coisas nele. O nosso casamento precisa ser convergido nele. O nosso trabalho precisa ser convergido nele. O nosso cuidar dos filhos precisa ser convergido nele. Os nossos problemas, anseios, temores, medo, precisa ser convergido nele. Aí, o versículo 10 fala que os principados e potestades do ar, né? Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. É o que os anjos, né? Como Pedro fala, que eles não conseguem entender. Eles têm que prescrutar ali, ficam ali doidos, curiosos para saber o que o menino de 14 anos está fazendo na esquina ali de Belo Horizonte, com aqueles milhões de demônios para lá, pessoas para cá, alguns querendo suicidar-se, alguns querendo separar, alguns querendo ir para o banco fazer mais dívida para pagar a dívida passada, e aquela confusão. Mas aí alguém se posiciona e fala, eu posso orar por você? E muda o curso dessa pessoa, irmãos. Isso o Senhor está fazendo em toda a terra. O ano de 2019 foram mais de 1 milhão de livros distribuídos. O ano de 2020, mais de 2 milhões. O ano de 2021, nós vamos fechar agora com 3.862.000 livros
publicados, né, que ainda vão ser distribuídos, chegou boa parte agora, quase 4 milhões de livros. E atrás desses livros, desses livros tem oração por pessoas. Agora nós estamos nessa fase, nessa esfera, nesse momento final da volta do Senhor. E precisamos nos posicionar, porque Deus precisa usar você e eu como canal. Se eu não fizer, ninguém fará, irmãos. Se ninguém fizer uma oração pelo seu vizinho, ninguém fará. É você que mora naquela rua, não sabe por que foi morar ali, não sabe por que adquiriu imóvel naquela rua, ou não sabe por que trabalha naquele trabalho, ou fez aquele curso, mas Deus precisa contar com você. Ó Senhor Jesus, vou terminar. O que nós vamos fazer agora? Vai dar avisos? Vai concluir a reunião? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que alegria ouvir essa palavra hoje, irmãos. Nós temos um tempo que o Senhor está nos falando sobre esse encargo de orar pelas pessoas, de ir até as pessoas. Essa vida de Deus já está dentro de nós. E hoje nós ganhamos esse presente de sermos encorajados, né? Esse Senhor em nós está zigue-zagueando, né? Realmente a nossa experiência tem sido essa. A gente não está conseguindo ficar em paz numa fila, seja no supermercado, no trabalho. A gente chega num lugar lá, de repente o Senhor está nos incomodando. Pede para orar, né? Oh Senhor Jesus. Amém. Hoje, irmão,